Mais um Cast Doctor para você. Você mulher, mas todos que estão na volta dela também têm que estar nesse momento. Porque hoje nós vamos falar sobre endometriose, com um elenco fantástico. Já foram no Fala Doctor e agora aqui, para minha felicidade, estão os dois juntos para falar sobre isso. Doutor Lucas Feijó, fisioterapeuta Sabrina Albuquerque. Você já conhece? Então vocês vão conhecer agora. É um prazer tê-los aqui, né? Nesse momento que nós vamos falar sobre endometriose. Mas, Sabrina, teve alguém que sentiu uns tremores, né? E que não foi um tremor do corpo. Diz que parece que o celular dele ficou em cima da bancada lá em Portugal e no levantar ele olhou assim, ué, o que está acontecendo comigo? Será que eu tomei algum remédio ou um vinho verde, né? Que é essa pessoa que está do teu lado, né? E aí, doutor, como é que foi a situação? Tudo bem, Douglas? Obrigado pelo convite. Então, a gente presenciou um terremoto em família em Portugal umas semanas atrás. Foi uma sensação muito estranha, né? Espero que tenha sido a única. E isso eu lembro que olhando o celular, depois eu fiz os prints primeiro para ver se realmente havia ocorrido um tremor de terra e depois se ia acontecer um tsunami, né? Bah, pior. Então, isso a gente lembra agora com as placas que tem de sinalização para correr quando tiver um tsunami ladeira acima. Sim, né? Imagina. E a gente pensa como é a vida da mulher com endometriose, né? Esse tsunami que chega nela Nunca está de uma preparado. hora para outra. Para essas situações a gente nunca está preparado. Nem a mulher e nem a família, né, Sabrina? Então, a parte familiar é muito importante, né? A questão psicológica de uma mulher que tem endometriose, né? Ela precisa de muito apoio psicológico, né? Apesar de ela lidar com muito isso, né? É um sobrecargo muito tenso, né? Na questão da doença. Envolve casamento, envolve a questão familiar mesmo dela e também a questão da mãe, do pai, dos amigos, né? Emprego, universidade, né? Então, acaba tendo esse peso muito grande na mulher. E é muito importante esse apoio, né, de amigos, familiares. Eu tive muitos pacientes assim que receberam apoios e também já descobri um grupo, né? Achei muito, muito gratificante um grupo no Facebook de mulheres com endometriose no Brasil inteiro que se apoiam. Que legal, que bacana isso. Aquela, né? A dor ensina a gemer, mas a dor também une, né? Muitas vezes nós estamos unidos por uma dor. Isso é muito interessante, né? Porque a gente tem um conceito de dor em cuidados paliativos, que é um conceito de dor total, que não é só uma dor física, é uma dor espiritual, social, familiar. E a paciente com endometriose, ela vivencia isso tudo. É comum as pacientes com endometriose perderem um relacionamento, às vezes por dor na relação, né? Ansiedade, depressão, e perderem um emprego, né? Também ao longo da vida por faltas no emprego por causa de dor. Isso sem contar a imagem da mulher, né, como mulher, por ter dor na relação, evitar ter relação, o contato dela com o parceiro, a autoestima dela e a insegurança que isso causa na mulher, ela não saber quando vai ter dor, quanto de dor vai ter e se ela vai estar preparada para as situações que a vida vai trazer. Então, a endometriose é uma doença não só da pelve, né, ela é uma doença do corpo todo, é uma doença inflamatória crônica. E essa imagem da mulher é uma coisa que altera muito assim, a relação dela com a doença. E obviamente que o suporte familiar e psicológico que essa paciente precisa é muito importante. Amanhã a gente vai operar uma paciente, que eu acho que até ela é uma paciente que tu acompanha, ela também, Sabrina. É uma paciente que já perdeu um relacionamento, já perdeu um emprego, já foi submetida a diversas cirurgias. Então é uma paciente que convive com dor crônica há mais de 12 anos, que foi desde a última cirurgia dela. E é uma paciente que tem infiltração do nervo ciático. É um caso extremo, assim, mas é o que... Tudo que a gente lê sobre endometriose, essa paciente teve ou tem, né? E é uma história que ela não tem uma placa de aviso para onde correr, né? Aquilo ali chegou e toma conta da vida da paciente. É claro que a gente tem casos melhores ou piores, assim, mas numa média as pacientes sofrem muito com a doença. E obviamente quanto mais cedo a gente conscientizar sobre isso, e isso para isso servem os eventos, serve o podcast, né, serve as entrevistas, a gente conversar mais sobre a doença e os sintomas, mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais cedo a gente consegue abordar a doença, né, de forma multidisciplinar, tanto com
controle de dieta, apoio psicológico, fisioterapia pélvica, eventualmente bloqueio hormonal. E para aquelas pacientes que vão precisar de cirurgia, realizar a cirurgia o mais cedo possível e o melhor possível, para ver se a gente opera esse paciente uma vez só. E quando chega essa operação, então, logo depois encaminhada para a fisioterapia? Na verdade, antes já. Então, conta para nós aí. Como é que é, Sabrina? Bom, questão de cirurgia, né? O Lucas, como é cirurgião, foi atualizado até um estudo na SBE, né? Na questão de São Paulo, agora, julho, mais ou menos, foi o último evento que teve. Mulheres assintomáticas, né? Que não têm a questão mesmo, né? De sintomas. São assintomáticas, elas não precisam necessariamente ter a necessidade de fazer cirurgia, né? Então, assim, se ela já tem um feedback da questão do tratamento multidisciplinar, ou seja, a questão nutricional, a questão fisioterapia pélvica, a questão, né, psicológica, ela não precisa necessariamente fazer a cirurgia, né? Então, se ela já está bem nessa questão, ok, né? Agora, se é uma paciente que realmente tem que ter um aviso, né, na questão do médico, cirurgião, que ela pode ter uma ocorrência, né, da questão de obstrução dos órgãos, né, uma questão mais séria, ou ela não está correspondendo esse tratamento inteiro, ela tem que realizar, né? Então, seria muito importante. E mulheres, né, que têm essa importância na questão infértil, né, que elas se preocupam muito com mulheres que querem realmente gestar, né? Mulheres que querem realmente ser mães, né? Acabo recebendo muitas mulheres assim, né? E as mulheres agora, mais ou menos, assim, né? na questão de cirurgia mesmo para infertilidade, menor de 35 anos, elas podem já, 36 por aí, já podem realizar a cirurgia na questão de fertilidade. Né? Assim, as indicações cirúrgicas, né, vão ser basicamente duas, né? Dor ou infertilidade. Só que a dor é aquela paciente que geralmente é refratária a tratamento clínico, né? Então, o que a gente considera tratamento clínico vai ser essa abordagem multidisciplinar, controle de dieta anti-inflamatória, evitar glúten, prática de exercícios, higiene do sono, que são coisas que a gente talvez até ignore um pouco, mas que são muito importantes em doenças inflamatórias crônicas, né, para baixar o estresse do corpo, baixar a percepção de dor, controle de dor com analgésico, bloqueios hormonais, fisioterapia pélvica, prática de exercícios físicos, de uma maneira geral, ela é muito importante para qualquer doença crônica, e especialmente para pacientes que têm dor crônica. Então, a paciente com endometriose é uma portadora de dor crônica. E a gente vai segurar a cirurgia para as pacientes que têm evidência de doença, ou seja, que fizeram diagnóstico por exames de imagem, né, e sintomas típicos. Os exames de imagem para fazer diagnóstico de endometriose são ultrassom de mapeamento e ressonância com preparo intestinal. Exato. Então, esses são os dois exames que fazem o diagnóstico. E a gente guarda a cirurgia para os casos onde a dor persiste. Então, a qualidade de vida da paciente está ruim, o paciente tem dor lombar, tem dor na relação, sintomas urinários, dor para fazer cocô. Esse paciente tem uma qualidade de vida ruim, essa é a paciente que vai se beneficiar muito da cirurgia. Obviamente que tem os casos extremos, né, de obstrução intestinal, que é uma coisa que os pacientes têm muito medo quando tem lesão intestinal, mas não fiquem com medo. Obstrução intestinal em endometriose é a raridade da raridade. A gente pode ter mais de 50% da luz do intestino comprometida e é muito raro o paciente obstruir, mas existem algumas pacientes que vão ter infiltração de nervos, como é o caso da paciente que a gente vai operar amanhã, que tem infiltração do ciático, às vezes do plexo nervoso da pelve e essa inervação da bexiga, por exemplo, que é muito comum, e pacientes que têm comprometimento do canal da urina, do ureter. E essas pacientes, às vezes, podem até perder o rim por causa disso. Isso já é um pouco mais frequente do que obstrução intestinal, embora também não seja uma coisa extremamente comum. Mas eu já tenho uma paciente que teve que tirar o rim por causa da endometriose, porque perdeu o rim ficou afuncional por causa disso. Isso são coisas pouco frequentes, assim. E a outra indicação cirúrgica seria a infertilidade. E por que as pacientes com menos de 35 anos? Porque são as pacientes que têm uma boa reserva ovariana. Exato. As pacientes que não tem sintoma. Armazenamento maior, né? Exato, que não tem dor e tem mais do que 35 anos,
essas pacientes pouco vão se beneficiar da cirurgia em comparação com a fertilização in vitro. Então, essas pacientes, o ideal para elas seria ir para a coleta de óvulos, formar embrião e ir para a fertilização. Já as pacientes com menos de 35 anos, essas são pacientes que, se elas já estão tentando engravidar há mais do que um ano, o parceiro já foi estudado e elas realmente têm uma infertilidade que provavelmente seja em decorrência da endometriose, são pacientes que a gente pode operar com o intuito de melhorar a fertilidade. Exato. Nessa população específica, a cirurgia aumenta 80% a taxa de fertilidade. Então, é uma cirurgia que ela funciona bem. Exato. E a questão do exame também, normalmente, né, as mulheres acabam fazendo ultrassom transvaginal, né, mas o mais aconselhado é o mapeamento, né, então ela vai ter que realmente fazer o mapeamento, né, com a questão da limpeza mesmo intestinal, para poder ter realmente esse diagnóstico. E aí, assim, quando a gente quer aprimorar mais, né, eu não porque eu sou fisiopélvica, né, mas a questão medicinal, né, ginecológica, mas eles acabam fazendo ressonância com contraste para poder identificar mais, né, onde estão os focos de endometriose no exame, né, as lesões. E aí, caso, né, o médico, né, em questão em si não conseguir identificar ou for muito difícil, seria a laparoscopia, né? É que hoje é quase uma exceção, né? Laparoscopia diagnóstica, hoje a gente deve evitar ao máximo, porque a maioria das pacientes com bons exames de ultrassom de mapeamento e bom exame de ressonância, com um radiologista, no caso da ressonância, especializado em ver endometriose, a gente acaba vendo a grande maioria dos focos. Antigamente, se fazia laparoscopia para diagnóstico. A gente vai guardar esses... Porque a laparoscopia é uma cirurgia. E é uma cirurgia que não vai ser terapêutica, né? Ela não vai tratar a paciente. Então, vai expor a paciente a um procedimento cirúrgico invasivo. Para diagnóstico mesmo. Para diagnóstico. E até 2022, mais ou menos, a laparoscopia era o padrão ouro para diagnóstico. E hoje ela saiu do padrão ouro e virou ultrassom de mapeamento e a ressonância com preparo intestinal. E a laparoscopia vai ficar reservada para casos onde os pacientes têm queixas muito típicas, né? Dor no período perimenstrual, dor na relação, dor por urinar, dor para fazer cocô, né? E que os exames não mostraram. Mas a gente tem que lembrar que são os exames adequados para o diagnóstico. Porque é muito comum chegar a paciente no consultório com 10 anos de dor, 40 ultrassons transvaginais comuns, normais, tomografias de idas na emergência sem nenhuma alteração. E esses exames, a menos que tenha alguma doença muito, muito bizarra, assim, de extrema, para aparecer na imagem, eles não são os exames adequados para fazer o diagnóstico. Então, toda vez que a gente vai pensar na propedêutica, né, quais exames a gente vai utilizar para fazer o diagnóstico, a gente tem que pensar em que doença a gente está suspeitando. E para endometriose, embora o ultrassom de mapeamento seja um ultrassom transvaginal, e tem algumas coisas que mudam, né? O aparelho modifica, na maioria das vezes é um aparelho melhor. O piloto do aparelho tem um treinamento específico que é diferente. O objetivo do exame é diferente de um ultrassom transvaginal convencional. E o preparo da paciente é outro. Ela precisa ter um preparo intestinal para viabilizar, enxergar as lesões intestinais e tudo mais. Aí a gente tem algumas escolas, né? Escolas no mundo e escolas no Brasil de medicina. Então, a escola paulista, né, em São Paulo, geralmente o pessoal opera só com ultrassom de mapeamento. A escola do resto do Sudeste e do Nordeste opera com ressonância. Então, Rio de Janeiro, a melhor radiologista mais famosa em endometriose no mundo é brasileira e trabalha no Rio de Janeiro. Olha que legal. E ela enxerga coisas na ressonância que ninguém mais consegue enxergar. E no Rio de Janeiro o pessoal opera só com ressonância. Só que a gente sabe que o ultrassom é bom para alguns tipos de lesões, tipo lesão intestinal, lesão vesical, né, da bexiga, e a ressonância para essas lesões nervosas, mais de compartimentos laterais, ela é um exame um pouco superior para visualização. E quando a gente vai operar um paciente, o ideal é que a gente tenha os dois exames, porque quanto mais informações a gente souber previamente a cirurgia, maior a nossa taxa de sucesso no decorrer da cirurgia. E ao longo do tempo também. Existe uma teoria para justificar a endometriose, né, como ela surge, porque a endometriose é a presença do tecido do endométrio, o tecido dentro do útero, fora do útero. A questão é como é que ele chegou lá. Existem várias teorias para explicar isso e a gente tem várias teorias porque a gente não tem nenhuma teoria boa, o suficiente para explicar todos os casos. Talvez a melhor teoria seja a teoria milleriana, que é uma teoria que tem mais de 100 anos,
E é uma teoria que é uma má formação congênita. Quando a gente é um embrião e um grupo de células, no caso da mulher, vão formar o terço superior da vagina, colo do útero, tubas e ovários. No meio desse processo, algumas células ficam no meio do caminho. Ficam em volta do intestino, ficam em volta da bexiga, ficam em volta do ovário. E quando a menina começa a menstruar, lá dos seus 11 a 14 anos, essas células começam a ser estimuladas pelos hormônios do ovário também. E elas começam a ciclar da mesma forma da célula que deveria estar dentro do endométrio, lá dentro do útero. Então ela sangra fora do útero. E esse processo inflamatório que se repete mês após mês no período menstrual é o que a gente chama de endometriose. E existem estudos em fetos, né, que identificaram essas células fora do caminho. Né? Tem gente que acaba assim, confundindo, né, a questão de adenomiose com endometriose. Porque os nomes são bem semelhantes, né? Mas de origem bem distantes. São doenças que a gente classifica diferentemente, né? Porque a adenomiose seria a presença dessas células dentro da parede do útero. Isso. Uhum. E essa teoria, ela inclusive ajuda a explicar a adenomiose, porque uma célula que ficou dentro da parede do útero. E por isso que quando a gente tem endometriose, em 90%, 80% dos casos a gente vai ter adenomiose associada. Que às vezes ela demora um pouco mais de tempo ao longo da vida da mulher até ser percebida. Aí tem os defensores de técnicas e teorias, né? Porque a gente hoje usa uma técnica cirúrgica que faz peritonectomia em bloco posterior, onde a gente retira esse caminho da descida das células aí. Uhum. E para a gente completar essa cirurgia, a gente tem que tirar o apêndice também, tem que tirar o peritônio pélvico posterior completo, e isso é o que diminui a taxa de recidiva e melhora as taxas de fertilidade das pacientes. Mas é uma cirurgia que, tecnicamente, ela é muito mais complexa do que se fazia vários anos atrás, que era a cauterização de focos, que hoje a gente sabe que praticamente não tem valor em termos de tratamento. Então, hoje deve-se evitar fazer laparoscopia diagnóstica, a menos que a gente tenha um caso muito típico com exames negativos, né, para a gente tentar fazer diagnóstico, e evitar fazer cirurgia que a gente vai deixar a doença para trás, que são as cirurgias onde vai se cauterizar foco e etc. Uhum. Então a gente tenta guardar a cirurgia para o melhor momento da mulher, né, porque uma coisa é uma paciente de 14 anos com endometriose, outra é uma paciente com 20, outra com 25, outra com 35, outra com 45. Porque elas podem até ter o mesmo volume de doença, mas elas estão em fases de vida diferentes e o tratamento vai depender da fase de vida dela, se ela já tem filhos ou não, o que ela deseja da vida, porque endometriose não existe uma receita de bolo, né? E a gente sabe que a quantidade de doença na endometriose, ela não é proporcional à quantidade de sintomas. Então, às vezes a gente tem pacientes com lesões de 10 centímetros que não tem dor, e às vezes a gente tem paciente com uma lesão de 1 centímetro que tem uma dor 10 de 10. Então tem uma qualidade de vida horrível. Né? Então é uma doença super complexa, né? Do ponto de vista médico, assim, para a gente analisar. E eu acho que cada medida terapêutica que a gente toma, né, do ponto de vista multidisciplinar, é um degrauzinho que a gente vai melhorando o acompanhamento da doença. E eu gosto de dar um exemplo que é meio esdrúxulo assim, para os pacientes, mas é que comparar como o diabético, né, que é uma doença crônica também. Diabético com sobrepeso, dieta errada, sedentário, ele não vai se beneficiar tanto da insulina quanto o paciente que fizer tudo ao contrário, né? Baixar o peso, fizer exercício, controlar a dieta, ele vai ter uma resposta ao tratamento muito melhor do que o paciente que não se cuidou. E a paciente com endometriose é a mesma coisa. Se ela não fizer a parte dela, também o tratamento não vai ser tão bom. Não adianta fazer só cirurgia, não adianta fazer só fisioterapia, não adianta fazer só controle da dieta. Ela tem que fazer o combo, tem que fazer exercício, né, a ponto de chegar algumas pacientes e dizer assim, graças a Deus que eu tive o diagnóstico de endometriose, não que seja uma coisa boa, mas pelo menos eu mudei meu estilo de vida completamente, talvez agora eu tenho uma chance de ter passado dos 80 anos, né, porque agora eu estou controlando dieta, fazendo exercício, né, e isso é, quando a paciente entende o tratamento da doença, e isso a gente vê com pacientes que vão fazer, por exemplo, cirurgia bariátrica de obesidade, que é uma outra doença. O paciente que não engaja no tratamento também vai ter um resultado ruim, vai ter reganho de peso, vai ter uma resposta ruim. E a nossa paciente com endometriose é a mesma coisa. Ela tem que entender que ela tem uma doença inflamatória crônica, não existe milagre, né? É uma doença que tem tratamento, a qualidade de vida dela vai melhorar muito, vão ter altos e baixos. Quanto mais tempo de dor a paciente tiver,
pior vai ser de tratar. E isso é uma coisa que às vezes a gente fica esperando muito para indicar a cirurgia, e a paciente demora muito tempo para aceitar fazer a cirurgia, e ela acaba tendo um remodelamento do sistema nervoso central. Inflamação da glia, aumento da terminação nervosa no peritônio, né? Tem hipertrofia do sistema de sensação de dor no córtex pré-frontal. Ela perde o sistema de regulação de dor, que é onde ativam uma desfibrilação central também. Aquelas drogas dos canabinoides que entram ali. Então a gente tem um remodelamento inteiro, e essa paciente sim, ela vai sentir mais qualquer coisa. Se ela tiver uma infecção urinária, ela vai sentir muito mais do que uma paciente que não tem endometriose e dor crônica. Tudo potencializa. Tudo potencializa. Aquela paciente que está estressada, brigou com o namorado, a dor piora, né? Então tudo isso... E acaba que as meninas acabam tendo sinais da endometriose na adolescência e ainda não sabem, né? E acabam normalizando. Mas é um sangramento. Será que é realmente a questão hormonal que está desregulada, minha menstruação, né? Não veio no lugar, porque realmente tem vários sinais da endometriose, né? A questão do sangramento, a questão da cólica, a questão da endobele, né? Uma barriguinha mais inchada. Então, dor na relação sexual, constipação, tem vários sintomas, né? Nem todas apresentam todas juntas do mesmo jeito, né? Nem todas têm realmente, eu sinto exatamente o que tu sente, entendeu? Mas a maioria, sim. Já tive pacientes que, mas eu apresentava esses sintomas na minha adolescência, mas eu não reparava que era isso, né? Ou com 25 anos eu não reparava que era isso, né? Até fazer o diagnóstico, entender que realmente era a questão da endometriose. O que é endometriose? Nunca ouvi falar. E aí, eu não sei se tu já teve esses relatos, né? Porque já tive... Eu tenho muitas pacientes jovens e acabam falando, né? O que é isso? As histórias, né? Elas se repetem muito. Né? Sim. E essa síndrome, essa teoria milleriana, ela é muito boa para explicar esse perfil de paciente. Tem um estudo que eles pegaram pacientes com 14 anos, e esse estudo, o pessoal conversa muito em congresso, assim, e pacientes que tinham muita dor e acompanharam ao longo de 10 anos. Com 24 anos, 80% das meninas tinham um diagnóstico de endometriose. Ou seja, ter dor forte nas primeiras menstruações já é um marcador de risco para endometriose. Fluxo muito intenso também. Porque assim, sentir dor não é uma coisa normal, é uma defesa do corpo. E agora, imagina a pelve da paciente que tem dor dos 11 anos aos 25 anos, quando ela chega no consultório. Ela tem mais tempo de dor do que sem dor. Como é que está a musculatura do assoalho pélvico de uma paciente dessas, né? Toda contraturada. E elas percebem porque os contraceptivos não resolvem, né? Às vezes tem um corrimento. Mas o DIU não funcionou. O anti não funcionou. Não está funcionando. O que está ocorrendo? E aí acabam a gente tendo que fazer uma investigação, né? Claro que a questão hormonal é muito importante. É muito importante. É essencial na endometriose, né? Ela não pode ficar sem. Né? Então, nem a questão alimentar também, ela tem que cuidar bastante da alimentação. Então, é um conjunto, né? Ela não, digamos assim, é um grupo. Ela não pode ficar sem esse grupo. Entra nos 4 entendeu? pilares: a água, o exercício, o alimento e o sono. E aí a gente entra também no básico para os normais. Porque se ela se alimenta mal, aí tudo se desregula, entendeu? Exato, sim. Gostei daquela hora que tu falou sobre a formação de um profissional. O que ele precisa ter. Vai demorar 14 anos. Então, muitas vezes, assim, como é que não se chega ao diagnóstico? Porque cada um, né, tem a sua especialidade e, por vezes, nem todo mundo consegue diagnosticar essa... Endometriose é uma doença que a medicina, do modo geral, falhou, né? Foi uma doença que parece que foi esquecida ao longo do currículo médico por muito tempo. A gente praticamente não teve aula sobre endometriose, não só na medicina, mas na fisioterapia, na nutrição, né, na psicologia. Quase ninguém ouviu falar de endometriose, a não ser nos últimos 10 anos. Né? Mas é uma doença que sempre existiu. E a questão é que, como o médico que atende a paciente nunca ouviu falar da endometriose ou ouviu falar muito pouco e tem um conceito muito de doença muito estigmatizada, assim, tem dificuldade de fazer diagnóstico, já de aceitar que pode ser endometriose. E quando ele vai pedir o exame para fazer o diagnóstico, tem que pedir o exame certo. Se ele pedir uma tomografia, pedir uma ultrassom transvaginal convencional, provavelmente não vai fazer diagnóstico de endometriose.
E aí a gente vai ter um exame ruim, que ele é pior do que não ter feito o exame. Que o falso negativo, às vezes a paciente, ela mesma se põe em dúvida se ela está tendo dor. O que é o mais comum? A paciente fez exames ao longo de vários anos, 7 anos, vários exames e nunca mostrou nada. Ela morre de dor. Ela já começa a achar que ela tem um problema que não existe, né? Exato. É da cabeça dela. Sim. E não uma coisa física que existe realmente. A ponto de algumas pacientes, às vezes, quando tem um exame da ressonância, ultrassom de mapeamento mostrando que ela tem uma endometriose, dizem, graças a Deus que eu tenho uma coisa que justifica essa dor, que não é possível. Né? Claro. E as pacientes, às vezes, acordarem em cirurgia, realmente eu tinha endometriose? Sim, graças a Deus. Como é que tu vai dizer que alguém está agradecendo a ter uma doença, né? Então, esse é um problema. Mas pelo menos chegou no diagnóstico. Exato. Então, a gente tem um problema de formação médica generalista que não consegue fazer o diagnóstico. Assim. O paciente vai na emergência várias vezes e ninguém pensa em endometriose, né? E no próprio consultório. E ao longo do tempo, as próprias formações cirúrgicas, às vezes ginecologistas também foram muito falhas nisso. E hoje a gente tem uma formação cirúrgica muito complexa para fazer uma cirurgia que vai envolver bexiga, vai envolver útero, ovário, tuba, vai envolver intestino. E é difícil tu ter um profissional só que faça todas essas cirurgias, né? Geralmente tu vai ter um prócto que opera o intestino, ele não opera a bexiga, não opera o útero. Vai ter o ginecologista, ele não opera a bexiga, não opera o intestino. Vai ter o urologista, ele não opera o útero, não opera o intestino, né? Eu, por exemplo, sou cirurgião oncológico, acabo tendo uma formação cirúrgica um pouco mais completa do ponto de vista de operar todas, mas eu também não faço bloqueio hormonal, não sou ginecologista. Então a gente não vai ter um profissional só que vai tratar tudo, né? A gente brinca que nos congressos a gente vai ter o fertileuta, que geralmente é um ginecologista que se dedicou à fertilidade. A gente tem o ginecologista clínico que faz o bloqueio hormonal, né, que faz tratamento com anticoncepcional, o DIU, etc. E a gente tem o cirurgião, que pode ser ginecologista, pode ser de outra especialidade, cirurgião oncológica, etc. Né? E eles não podem estar na mesma mesa, discutindo o mesmo caso, porque vão ter opiniões muito diferentes, né? E a gente brinca que paciente, talvez a mesma paciente, com 14 anos, para ela o melhor seja fazer bloqueio hormonal, com 30 talvez o melhor seja operar, e talvez com esse paciente com 35, 40 anos seja melhor ir para fertilização. Então, vai depender muito do caso. Claro, e a gente tem que avaliar, eu digo, os casos são complexos, né? E eles têm que ser individualizados. Sim. Mas existe tratamento, né? E assim, a qualidade de vida das pacientes, que é o que a maioria delas procuram hoje, cirurgia por causa disso, por dor, né? É uma parte da vida da paciente que vai ser recuperada. Né? A gente consegue melhorar muito a qualidade de vida da paciente. Sem dúvida. Só que quanto mais tempo de dor crônica ela tiver, mais difícil vai ser ela recuperar como ela era antes de ter dor. Com certeza. Provavelmente o mesmo tempo que ela demorou para chegar ali. Sim. O problema é que é uma doença cara, né? Sabrina, então, e na fisioterapia, quais são os tratamentos mais usados? Também numa receita de bolo? Acredito que seja individual para cada uma. Não é uma receita de bolo. Mas quais são os mais usados, assim, dentro da tua casuística? Então, é muito importante isso, porque na endometriose, ela não só se envolve a questão uterina ou cavidade pélvica e questão muscular. Às vezes, o foco, né, a lesão endometrial, da questão da endometriose, está fixa no plexo hipogástrico, né, na questão da bexiga, né? Então, o que ela vai ter? Uma alteração urinária. Ela pode ter um sintoma semelhante a uma infecção urinária, uma ardência, né? Então, ela pode ter uma urgência urinar. Ela pode também ter um sintoma de incontinência urinária daqui a pouco, né? Também a mulher, ela pode ter a questão... Depende onde está a lesão também, né? Porque eu já tive pacientes, assim, com lesões na bexiga que tiveram mais alterações urinárias mesmo, tá? Mas tem pacientes que têm mais na questão intestinal, né? Geralmente, eu já recebi lesões, assim, na cavidade posterior, né? Endometriose profunda, perto do intestino, né? Então, as mulheres acabam se sentindo mais constipadas, né? Acabam se sentindo com o intestino preso, tendo dor na relação. A maioria das minhas pacientes são assim. Ainda é bem raro eu ainda receber pacientes com endometriose na bexiga. Né? Porque eu recebo a maioria com endometriose mais perto do intestino, né? A maioria, por enquanto, que eu recebi, mas já recebi sim. É mais frequente, na verdade. É mais frequente, né? Superficial também, né? As mais raras mesmo, né? Existem vários tipos de endometriose, não é só essas, né? As mais raras perto do diafragma,
né, as mais raras, porque acaba chegando o foco até lá, né? E as abdominais, o mais raro de todos, né? A queixa da paciente com endometriose diafragmática clássica, assim, é a paciente que tem dor no ombro, né? É muito raro. Porque a irradiação nervosa é a mesma, então ela tem uma inflamação dentro do abdômen, em cima do fígado, né, no diafragma, só que ela sente a dor no ombro direito, geralmente. E é muito raro ter doença diafragmática sem ter doença no apêndice, tem doença no cólon direito, porque é o fluxo do líquido do peritônio ali. E pode ter problema para respirar. Quem tem mulheres acaba sentindo fisgada na hora de respirar, ofegante. Existe pneumotórax por endometriose também, que aí seria uma disseminação E envolve cirurgião de pneumotórax, né? Isso, que é aquela paciente que vai na emergência, ela menstruou, teve falta de ar, quando faz o raio-x, um dos lados do pulmão está colabado porque rompeu uma endometriose dentro do pulmão. Nenhuma dessas teorias explicam endometriose intraparenquimatosa, né, dentro do parênquima do pulmão. Aí teria que ser uma disseminação hematogênica, que nem câncer. Tem gente que classifica a endometriose como se fosse um tipo de... quase um câncer, né, como se fosse um tumor benigno, que ele tem disseminação linfática e hematogênica. Então, a endometriose é uma doença que ela é muito complexa, né? Ela tem várias facetas, assim, às vezes a gente tem 3 imagens iguais e a paciente se apresenta de forma diferente, né? Então, o jeito de abordar a paciente vai depender muito, obviamente, de quanto de doença ela tem, mas principalmente de quantos sintomas ela tem. E pode acontecer também de uma doença autoimune como a fibromialgia oportunista estar instalada junto. E aí, então, ajuda mais ainda. Existe uma correlação entre síndrome do intestino irritável, por exemplo, e endometriose. Tem gente que acha que pode ser a mesma doença. Tem gente que considera que fibromialgia em paciente jovem pode ser endometriose, né? Então, ela é uma doença que a gente ainda não fechou muito bem. É um desafio muito grande, né? Os caminhos, né? E o investimento em cima disso ainda é muito pouco, né? Exceto os Estados Unidos agora, que está aí usando uns bilhões para começar a investigar mais, né? Exato. Não, tem... E o problema, assim, como a gente estava conversando antes, ela é uma doença que ela é cara, né? Existe o EndoCost, que é um estudo de custo por paciente. Paciente que tem diabetes hoje, tem uma doença reumatológica, tipo artrite, que são doenças que a gente sabe que o paciente vai ter um custo alto ao longo da vida do tratamento. A paciente com endometriose tem pelo menos o mesmo custo ao longo da vida. Sendo que ela vai ter isso provavelmente muito mais cedo na vida e vai passar por procedimentos que são de alto custo cada procedimento. E um custo privado e público, sendo que para o público é muito alto. E o atendimento público hoje, no Sistema Único de Saúde, ele é muito escasso para a quantidade de pacientes. Porque a gente vai considerar que diagnóstico de endometriose a gente vai ter entre 10% e 15% das mulheres. É muita gente. Obviamente que não são todos que vão precisar de cirurgia, mas a grande maioria vai ter sintomas e vão precisar de acompanhamento. Aqui no Brasil já tem, para tantas mulheres, quantas têm endometriose? É 1 para 10, mais ou menos, né? Na verdade, é praticamente 1 para 9. E hoje o que se espera aqui no Brasil é que tenham 8 milhões de mulheres com endometriose. É muita gente. Ao todo, né? Mas no Brasil. Já diagnosticada, não, né? Porque a grande maioria não tem diagnóstico. Não, e é uma doença que causa mais desemprego também, né? Tem mulheres que acabam não frequentando o trabalho, né? Acabam colocando atestado. Eu já até convivi com pacientes assim. Como é o nome daquele filme? O Below the Belt. Eu me lembro do pai da menina, lembra? O tamanho e sofrimento. Do filme? O tamanho e sofrimento dos dois, né? Tanto da menina, mas como aquele exatamente pai assim que elas do convivem. lado dela. Assim, não sabendo o que tudo fazer. O apoio familiar é muito importante por isso. Exato. E isso, assim, isso a gente está pensando no custo financeiro, né? Mas e o custo pessoal de uma paciente que tem endometriose, né? Imagina uma menina de 18 anos que foi fazer a prova do vestibular, Enem, eu nem sei mais o que se faz hoje, mas vai fazer... E aí no dia não consegue, né? E no dia tá com uma dor horrível. Que ela também tá estressada, tá mais sensibilizada por causa disso, comeu errado, e aí ela tá com dor. Não, e no vestibular... E a maioria fala da autoestima. Vamos falar da nossa época. Nossa época. O vestibular 4 dias. Exato. Tá? A gente já tinha aquele cansaço, um calor aqui em Santa Maria, né? De tostar o cabelo e o cérebro. Período estressante para e qualquer aí, um. com dor,
E aí imagina alguém com dor. Não. Isso aí é uma desvantagem muito grande. Exato. E a endobele causa também a baixa autoestima, né? Muitas pacientes me relatam, eu tô com a barriguinha inchada. Já tive paciente até que relatou que, nossa, eu tô parecendo uma gestante, porque eu tô com a barriguinha muito inchada, assim, parece 3 meses de gestação, eu achei que eu tava grávida. Então, acaba realmente causando uma diminuição mesmo da autoestima da mulher também. Então, é uma doença, assim, que a gente não acaba só cuidando, mas também ouvindo a paciente, cuidando, né, psicologicamente também. O meu trabalho, né, acredito que o Lucas também é assim, né, ao ouvir a paciente também entender o lado dela, sabe? Aumentando a depressão. É isso. Índice muito alto. Ansiedade e depressão em pacientes com endometriose, pelo menos 60% dos pacientes têm. No mínimo. Né? Isso em tratamento, fora as que não consideram isso ainda em vias de ser diagnosticada. Né? Os 8 milhões. Então, ver o custo que isso vai ter para o sistema, né? Porque como é que a gente vai ver o quanto que o Estado vai perder de massa produtiva, né? De 8 milhões de pessoas que vão ficar aí alguns dias do ano sem poder trabalhar porque estão com dor. E por vezes uma mulher com uma capacidade, né, muito grande para o seu trabalho, né? Exato. E se perdendo uma mão de obra fundamental. E é bem numa faixa etária, que vai ser a faixa etária reprodutiva, onde a mulher vai estar brigando por emprego e mercado de trabalho junto com o homem também. Certeza, aí imagina o dia que ela está com dor, não conseguiu trabalhar. Exato. Né, fica fragilizada. Exatamente. E assim, é diferente de um paciente com câncer, né, e câncer avançado, que às vezes visualmente tu já sabe que ele está doente, né? O paciente com endometriose, ela é uma menina normal. Sim. Então, às vezes, ninguém acredita que ela tem dor. E ela tenta ser normal. Ela tenta esconder que ela está com dor. Né? Então, ela acaba ficando mais arredia, assim, aos relacionamentos, no modo geral, né? Exato. A Sim, a parte social dela é baixa, né? Vai num lugar, assim, com dor, né? Numa pizzaria, né? E daí a pouquinho ela tem que sair dali. E eu já até vi até postei no meu Instagram faz muito tempo, né, que alguns famosos têm endometriose, fizeram cirurgia, né, como a Anitta, Tata Werneck, Larissa Manoela, entre outros, que falaram mesmo, galera, não é brincadeira, cuide de endometriose, façam realmente tratamento. A Anitta mesmo fez uma story sobre isso e eu publiquei no meu Instagram. Elas realmente ainda continuam com o tratamento porque realmente estavam dificultando mesmo o trabalho delas, a rotina delas no trabalho. A Manuela faltava nos ensaios de teatro, a Tata Werneck também faltava, né, a questão do trabalho lady night, né, eu acho que é assim o trabalho dela. Então, elas realmente ainda passam essa informação, influenciam outras mulheres a questão de tratamento de endometriose. Claro, né? sim. Eu achei bem bacana. E a cirurgia robótica tem te ajudado bastante? Sim, vamos pensar assim, a gente tem 3 vias de acesso para fazer a cirurgia da endometriose. A gente tem a cirurgia convencional aberta, que praticamente não se faz mais. Né? É uma via muito ruim para fazer, tanto do ponto de vista estético, penso que é uma menina jovem, uma doença benigna, e que às vezes a gente vai precisar mobilizar intestino, a gente teria que fazer uma incisão de cima para baixo, grande. É ruim de todos os pontos de vista, para paciente, para quem está operando, até porque a gente enxerga mal na cirurgia aberta, a gente enxerga o que o nosso olho vê, uma vez. Né? Sim. Na laparoscópica, né, que aí entra as cirurgias minimamente invasivas, onde vai entrar a videolaparoscópica e a robótica, a gente vai enxergar umas 4 vezes aumentada, a gente tem um pouco de limitação de mobilidade, porque é como se a gente operasse com espetinhos, né? É um dos padrões hoje da cirurgia, né? E a gente consegue fazer ressecção intestinal, ressecção de bexiga e tudo mais. E a técnica robótica, eu brinco com as pacientes que assim, a gente vai de Santa Maria a Porto Alegre, a gente pode ir de bicicleta, a gente pode ir de Kombi, né? 1970, eu tenho uma. Provavelmente vai dar problema nesse meio tempo. Né? Ela provavelmente não vai chegar lá sem ter uma intercorrênciazinha, né? Precisar de um arame e um alicate. E tu pode ir com o carro 2024, né? Tu vai chegar em Porto Alegre das 3 maneiras, mas quanto mais tecnologia tu tiver agregada, melhor vai ser. A robótica tem várias vantagens do ponto de vista de mobilidade. Então, a gente pode operar o diafragma e a pelve sem mudar os furinhos que a gente coloca no abdômen, comparado com a laparoscopia, por exemplo. A gente só tem que redocar o robô, tipo, posicionar o robô de novo na mesa cirúrgica, né? Mas a mobilidade que a gente tem com a mão do robô
é maior do que o que a gente tem com a nossa própria mão. Então, o nosso punho ele não faz 360 graus e o robô faz. Então, para a gente dar ponto, suturar e ressecção, a gente tem essa melhoria de mobilidade. E a visibilidade no robô, a gente vai enxergar de 10 a 20 vezes aumentado. Imagina. Então, a qualidade da imagem é muito boa. Então, assim, a gente está com um binóculo dentro da barriga. Nem todo mundo sabe disso, machuca né? menos. E para fisioterapia é bom isso também. E assim, a dor de parede abdominal é menor no robô também, porque a mobilidade do instrumento na parede abdominal do robô praticamente não existe. Ele praticamente se mexe só dentro do abdômen. E a laparoscopia a gente acaba fazendo muita angulação do material na parede abdominal e acaba tendo um pouco mais de dor. Mas as duas vias são muito boas, né? Tem alguns casos que o robô é melhor do que a laparoscopia. Mas para a grande maioria dos casos a gente consegue fazer as duas. Né? Bom, ótimo, né? Tu agradece. Da parte da fisioterapia você agradece, né? Porque é menos situações dilaceradas ou cortadas, né? A fisiopélvica o que demora mais, né? na cirurgia, que a gente vai ter... Geralmente essas pacientes elas têm uma contratura do assoalho pélvico muito grande, né? Então elas têm dor na relação há muito tempo. Tem medo de ter dor, se contrai mais, tem relação, tem mais dor e é um círculo vicioso. Quando a gente opera, imediatamente depois da cirurgia, a cirurgia é mais um trauma no assoalho pélvico, ela vai causar mais contratura. Verdade. Então, por isso que é importante a gente ter fisioterapia pélvica no pré-operatório e no pós-operatório. Assim a gente consegue manter a paciente com uma melhoria mais rápida, né? E mais harmônica, assim, no pós-operatório. E controle da urina, controle do cocô. É muito importante. Então, isso aí a gente vai tirar o estímulo de dor da paciente, mas a contratura muscular, eu brinco, às vezes ela vai ter uma infecção urinária e aquele memória cerebral que ela tem de ter dor há 10 anos vai causar uma contratura muscular. Volta. E a gente vai ter que tratar isso tudo de novo, né? Ver se ela não brigou com o namorado, ver se ela não... Porque isso acontece, né? Estimula mais a dor, ver se ela não tá dormindo tarde, se não tá não controlando a dieta, porque um pouquinho ela esqueceu tudo, porque ela ficou sem dor um tempo. E aí acaba a lua de mel pós-operatória do tratamento. E a gente tem que voltar com essa parte multidisciplinar de novo. Né? O ideal é que nunca pare, na verdade, né? Claro. Que o paciente mantenha um hábito de vida diferente. Pós-cirurgia é bem importante, fisiopélvica mesmo. Verdade. A maioria dos relatos de reclamações das pacientes é dor na relação sexual. Né? Porque acaba envolvendo o psicológico junto, né? Claro, né, a questão intestinal, miccional é importante. Eu acabo trabalhando globalmente toda paciente em cada tratamento, né? Mas o que mais mexe com elas é essa questão. Porque envolve casamento, né? Namoro. Início do namoro. Aquela paixão ardente, né? Exato. E aí... o bicho pega. E elas acabam se cobrando muito, né? E claro que eu converso bastante com elas, faço essa questão psicológica com elas, né? Trabalho um pouco, converso bastante. Por ser mulher, eu entendo elas. Claro. Né? E converso essa parte, assim. E tento a questão mesmo de mudar a rotina, né? Mudar a preliminar na hora da relação, acaba ajudando bastante o casal, né? Então tem várias questões e dependendo de cada paciente que depende disso, né? Claro que como ela tem a dor pélvica em geral, né, acabo fazendo o tratamento global, né, de tudo, obviamente, né, não vou só focar na relação sexual, mas é o que elas mais relatam, Sim. né, e aí eu percebo uma coisa extra, a ausência de lubrificação também, né, então elas acabam tendo uma ausência de lubrificação e eu acabo fazendo esse tratamento extra, porque realmente é bem importante na questão da penetração na relação sexual. E o medicamento que mais se utiliza, que é o Dienogest, ele dá muita secura vaginal, né? Então, ele é um medicamento que pode atrapalhar no coito das pacientes. E é uma paciente que já está fragilizada. Às vezes ela vai entrar num círculo vicioso de medo, dor, contratura. E esse trabalho fisioterapêutico e psicológico é muito importante para a paciente, para ela se sentir à vontade, né? Porque às vezes é uma paciente que... E aí todo o tratamento, né, na questão quando ela vai se envolver, né, eu digo no geral, né, uma questão
relação sexual, eu vou ter uma relação sexual esse final de semana com meu esposo ou namorado. Mas elas se cobram ao mesmo tempo, automaticamente por dessensibilização do sistema nervoso central. Ou fica assim, eu quero muito, tá muito bom esse momento, né? Ele fez tudo muito bom, tá tudo ótimo, tô curtindo, mas ao mesmo tempo eu tô com medo, fica aquele medo escondido, sabe? Será que realmente vai dar certo? Será que vai doer muito? Será que não vai? Será que eu vou ter... E essas perguntas é constante, né? Na vida delas. Dias assim, namorados, por exemplo, né? Que é um dia que... É assim. E nem o orgasmo acaba acontecendo, porque é tudo uma questão de frequência. Lado, né? O namorado, o marido... E que muitas vezes não tem uma compreensão da situação da paciente. E quando não se sabe que é, né? As pessoas não sabem o que é. Aí imagina, uma paciente com endometriose acaba envolvendo, né, o emprego, o marido, ou a questão universitária. O relacionamento social. Ou a questão da balada com as amigas. Também. É assim. Claro. E eu já convivi com pacientes assim, já convivi com pacientes que tinham hobbies de jogar beach tênis, de jogar pádel, de jogar... de dançar balé, entendeu? E não frequentavam mais, amavam esses hobbies. E deixaram. Por causa que a endometriose tomou conta. Mas eu falo, não deixa que a doença tome conta da tua vida. Isso é fato. Aliás, até eu vou aproveitar agora esse momento, que tem aquela mensagem final, né? Que a gente deixa para esse público que está nos assistindo, escutando, né? E é importante o que vocês vão falar agora, nesse sentido que vocês vão estar colocando muito mais numa mensagem final que eles estão vendo ali. Eu quero aquela mensagem, eu quero essa motivação, eu quero mudar essa chave, eu quero ter a virada de chave. Né? É o que elas mais procuram. Claro. Elas querem a mudança de chave. E para isso, Sabrina, tu que já tem essa experiência e tu como mulher, o que tu pode colocar, né, não só na cabeça das pacientes, mas também da mulher que tem isso? Qual é a superação? A questão de tratar as pacientes? Não só tratar, muito mais do que isso, porque isso de mim, bem como tu, não bem como tu disse assim, a endometriose tomou conta. Não dá para deixar ela tomar conta. Então, como eu posso dizer, claro que não é a questão psicológica não é um tratamento meu 100%, né? Não, mas é de ti, tu como mulher que trata uma outra mulher, tu como uma profissional, tu tá sentindo a dor dela, tu toca nessa paciente, no momento que tu toca essa paciente, ela vai se mexer, né, ela vai te dar os sinais de que tá doendo. Diga aí. Elas se sentem muito acolhidas, né? Claro que eu tenho a questão profissional, mas também um ombro amigo. Já tive pacientes que choraram comigo, no geral. Já tive pacientes que desabaram comigo, desabafaram, falaram que queria realmente continuar com seus hobbies, né? E não é só tratar uma paciente. Não é só ali, vou fazer o que eu sei, eu estudei para isso, as técnicas que eu sei, é isso, sabe? Eu acabo também tendo esse lado meu. Às vezes envolve um pouco o meu lado humano, sabe? Mas, enfim, eu fiquei muito feliz, né, que realmente deu muito certo, né? Hoje em dia não estou mais tratando elas, graças a Deus. Mas continuo ainda tendo contato, né? Pelo Instagram, elas acabam interagindo bastante. O acompanhamento. Isso é muito importante. Mas a questão profissional é o mais importante, né? Eu sempre deixo o lado profissional falar mais alto. Sabe? Claro, exatamente. Como mensagem final, né? Primeiro, te agradecer a oportunidade de estar aqui contigo de novo. Mas, assim, os pacientes que têm dor, né, tem que procurar o diagnóstico incessantemente, mesmo se tiver algum exame que porventura não demonstre alguma coisa, especialmente se a suspeita é de endometriose e se os exames que a paciente fez não foram ultrassom de mapeamento e ressonância. Feito o diagnóstico, ela tem que procurar algum profissional, né, e se cercar de profissionais, na verdade, multidisciplinares que vão acompanhar ela. A endometriose tem tratamento, o paciente vai ficar melhor da endometriose. Se a questão for infertilidade, também tem tratamento. Ela tem chance de gestar, porque a gente acabou nem falando muito sobre
o peso que tem a paciente que não consegue engravidar, mas isso também é um peso gigantesco, né? Às vezes maior do que o peso da dor que a paciente carrega, né? E essa é uma paciente que ela vai ter que conviver com a doença. E uma boa parte do convívio vai depender dela, que é dela mudar hábitos de vida, né? Ter um hábito de vida mais saudável, cuidar da alimentação, fazer exercício, fazer físio, né? Acompanhamento psicológico mais ou menos, dependendo da fase e da paciente, né? Eventualmente, essa paciente vai precisar de cirurgia, né? E de acompanhamento pós-operatório também. Quando necessário cirurgia, a gente tem que cuidar bem a indicação da cirurgia, né? E qual cirurgia vai fazer. E tentar fazer a cirurgia que a gente chama de one shot, né? Fazer uma cirurgia só, para o paciente não precisar operar de novo, não deixar a doença para trás. Mas essa é uma paciente que ela não precisa se entregar à doença, né? Ela tem que entender a doença, é o melhor caminho para ela. Quanto mais ela compreender a doença, entender que isso é uma doença inflamatória crônica, mais fácil vai ser para ela lidar com a doença e para os familiares dela lidarem junto com a doença. Seja ela uma menina nova que está fazendo vestibular e para a família que está tensa com isso, seja para o parceiro dela que não tem a parceira algumas vezes, né, e tem que ser compreensível, ou porque a paciente não está conseguindo engravidar. Então, isso é um tratamento que não é único, né? Nem só do cirurgião, nem só do ginecologista, nem só da fisioterapeuta, e nem só do familiar. Todo mundo acaba se abraçando junto. E diferentemente ao longo da vida da paciente, né? Para cada momento da vida da paciente, a gente vai ter um tratamento específico mais adequado. E ela tem que entender a doença porque ela vai participar das decisões, né? De quando operar, de qual cirurgia fazer, de se vai fazer o bloqueio hormonal ou não. E isso, quanto mais ela entender a doença, mais fácil vai ser dela decidir, né? E hoje a gente tem muita informação, é fácil de estudar endometriose, né? Às vezes, é claro, como qualquer coisa na internet, às vezes a gente acha muita bobagem, mas existe muita informação boa também disponível, né? E isso é muito bom, porque as pacientes hoje elas chegam com um grau de informação sobre a doença muito grande. Isso facilita muito a nossa conversa. É um passo muito, muito bom. Né? Já começa a conversa mais adiante, né? Sim, exatamente, já está bem mais adiante. E no início do diagnóstico dessas pacientes é um baque, né? Sim. Porque, meu Deus, será que eu tenho que operar agora? O que é isso? É infeccioso, é contagioso? Isso é câncer? O que é isso? Né? Tem gente que ainda não está muito informada, né, com a situação da doença. Mas é uma doença, infelizmente, sem cura, né? Então, exatamente, ela tem que conviver para o resto da vida. Então, eu já falo para elas, tenta adaptar, porque é algo que vai andar contigo para o resto da vida, né? Então, não vai ser o fim da tua vida, por isso que eu digo, né? Não tenta deixar com que a doença domine a tua rotina, né? Tu pode sim ter a tua rotina como antes, né? Tu pode fazer os teus hobbies, né? Tu pode sim ter receitas boas em casa para fazer, né? Tu pode sim ser, sei lá, bicho, med, né? Então, assim, não é o fim realmente da vida, não é questão de ela ficar em casa, né? Sendo dependente de familiares, né? Enfim, é uma questão bem complicada. Jovens ainda acabam, né? E até adultos também, já tive pacientes com 40 anos que acabaram não entendendo muito bem como é isso, né? A origem disso, porque realmente não era muito comentado isso, né? Mas agora nós estamos comentando. Exato. E é nessa situação que nós estamos comentando, e eu quero agradecer a vocês dois, né? Por estar aqui conosco, né? Fala Doctor, Cast Doctor, tem mais por vir, vocês também vão estar juntos, uma vez convidado, sempre convidado, né? A gente sempre tem que estar colocando isso para quem está nos assistindo, nos escutando, porque é através de nós, né, que a gente vai trazer a informação correta, porque são dois profissionais que eles estão diretamente ligados ao conhecimento, e esse conhecimento que eles colocaram aqui, assim, ó, é uma coisinha só, é uma gotinha do que eles sabem. Mas se vocês vão no consultório, se vocês vão começar a conversar com eles mais intensamente, vocês vão ver que eles sabem muito mais. Mas pelo menos eles saíram, né, do consultório, da clínica, do bloco cirúrgico, para disponibilizar esse tempo precioso que é para você. E agora eu quero falar sobre, olha, vem mais um pouquinho, e olha bem no meu rosto, tá? Olha para esse rosto bonito aqui.
Vida. Vida para mim, isso é o significado que eu coloquei para a vida. É vive intensamente com Deus e amor. Agora eu quero falar outra coisa. Para você, mulher. Vou falar porque a minha mãe está escutando nesse momento. E foi ela que me gerou. E é você que vai gerar. Se você não conseguir gerar um filho, não se preocupe. Tem outros para cuidar. Além do mais, tem muitos. E tem uma coisa. Descubra que você tem uma missão aqui. Com filho, sem filho, tu tem uma missão aqui. E se veio para você, e isso eu vou dizer assim, é desafio. Isso não é uma doença que veio para ti. Isso é um desafio para te pegar e dizer assim, eu posso. Mas sabe como? Primeiro, você assistiu nós falando muito sobre ela. Então tu está conhecendo um pouco, mas tu vai conhecer mais o teu inimigo. E esse inimigo está dentro de ti. E tu vai dizer assim, olha, tu pode estar comigo toda a vida, mas tu não vai me vencer. Além de mais, eu vou ser exemplo para os outros que a gente pode vencer junto. E conte com a gente. Nós estamos aqui para isso. É para fazer com que tu vire essa mentalidade indo em direção à depressão. Ao contrário, tu tem que ir para a vida. Porque tu sabe que tem um Deus junto contigo. Isso tem dentro de ti. E tu tem uma vocação, que é aquela chama ardente, aquela chama que jamais vai apagar. E tu não pode deixar apagar. E além do mais, tu tem um propósito, um objetivo na vida, que é fazer com que as outras pessoas saibam disso. E qual é, sabe, a tua missão? É aquilo que tu vai fazer, que é de impactar as pessoas. E sabe qual vai ser o modo de impactação? É quando chegar, por exemplo, tanto para o doutor Lucas Feijó, ou para a doutora Sabrina, dizer assim, eu venci ela está aqui comigo, está me escutando, mas eu venci. E é isso que eles querem saber, é isso que eu quero saber, é isso que todos que estão na tua volta querem saber. Porque no momento que tu começar a mudar esse mindset, começar a mudar essa mentalidade, e teus pais, os teus amigos, teu namorado, teu marido ver isso, com certeza tu vai ser uma outra pessoa. Então, viva a vida e até a próxima.